Olá! Hoje nós vamos explicar os elementos que constituem o libelo. O que é o libelo? O libelo é a peça inicial com a qual se solicita que o tribunal declare nulo aquele determinado matrimônio. O libelo, ele tem alguns elementos formais que têm que ser respeitados sob o risco de serem rejeitados. Toda a rejeição do libelo, quando é por elementos faltantes, ele vai poder ser corrigido e reapresentado. Mas hoje você vai saber os elementos que tem que constar no libelo para que você mesmo possa redigir o seu libelo, ok? E também nós vamos disponibilizar na descrição desse vídeo um link para a nossa pasta de orientações e modelos. Ali você vai ter um modelo do libelo em formato Word que você vai poder baixar para trabalhar nele, não é? E assim poder redigir o seu próprio libelo. Então, acompanhe comigo agora então a apresentação desses elementos. O primeiro ponto que nós vamos tratar é o endereçamento. O libelo deve ser endereçado ao tribunal eclesiástico cujo exercício do poder judiciário se solicita. Como eu já expliquei em outro vídeo, não é? Você pode verificar, não é? Na relação dos nossos vídeos, né? O passo a como dar entrada no processo de declaração de nulidade matrimonial, eu falo sobre quais tribunais são competentes. Tá? Então você vai poder apresentar o libelo endereçando para esse tribunal, não é? Que tribunal pode ser? Pode ser o tribunal onde foi celebrado o matrimônio, pode ser o tribunal onde existam a maior parte de provas a serem recolhidas e pode ser o tribunal onde reside atualmente, não é? Os cônjuges, não é? Então, tanto ele como ela, no local de residência, aquele tribunal eclesiástico é também competente. E aqui eu dou um exemplo, né, dois exemplos de como você pode fazer esse endereçamento. Então, Reverendíssimo Vigário Judicial do Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Palmas, Reverendíssimo Padre Carlos Rodrigo Eusébio Bertoso, Digníssimo Vigário Judicial do Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Palmas. Não há uma necessidade de você citar o nome do Vigário Judicial, mas se você conhecer o nome do Vigário Judicial, é uma possibilidade também, não é, dirigir-se mais pessoalmente à pessoa do vigário judicial, que é aquele que vai ser competente de poder analisar, aceitar ou rejeitar o libelo. Vamos para frente. Depois do endereçamento, nós vamos precisar qualificar as partes, né? O que é a qualificação? É a identificação das partes do processo. Quem pede, quem dá entrada no pedido, nós chamamos de demandante. E o outro cônjuge vai ser a parte demandada. O que deve constar na qualificação? Nome completo, filiação, data e local de nascimento, estado civil, profissão, RG, CPF, endereço completo, incluindo o CEP conforme o uso dos correios, tá bom? Específico daquela rua, daquele bairro, não é? Para que as correspondências possam chegar sem dificuldades. A religião atual da pessoa, dados do batismo, local, data, paróquia, diocese onde aconteceu o batismo, o e-mail, não é? O e-mail que está em uso e o telefone, preferencialmente um telefone celular que tenha WhatsApp. Atenção, é obrigatório apresentar os dados e o endereço de residência do outro cônjuge. Às vezes a pessoa vai dizer assim, mas eu tenho que dar informação do meu ex? Precisa, porque sem a citação dele, sem ele ser chamado ao processo, o processo seria nulo, não é? A outra parte, ela tem direito, se ela quiser, de participar do processo, dando suas versões dos fatos, concordando ou discordando. Tá? Então, sem citar a outra parte, eu não posso fazer só um processo com você. A outra parte tem que ser citada e é responsabilidade sua que dá entrada com o processo apresentar os dados, inclusive o endereço atualizado da outra parte para que ela possa ser citada.
Vamos para frente. Além da qualificação, nós temos que identificar o matrimônio. Não é? Se você está pedindo a declaração de nulidade do seu matrimônio, você tem que dizer que matrimônio é esse. Então você vai dizer a data, a igreja, a paróquia, a diocese, a localidade da celebração desse matrimônio. Né? Então não é um matrimônio qualquer, é esse matrimônio específico que você está pedindo que se declare nulo. Além da identificação do matrimônio, é necessário pedir de forma clara, explícita, né, que o tribunal declare nulo o matrimônio que já foi identificado. E olha, aqui deixa eu explicar uma coisa. O tribunal eclesiástico, a igreja não anula um casamento. Tá? O que significa anular? Anular é um ato válido que alguém torna nulo. Se o matrimônio é válido, não existe ninguém que tem poder de tornar nulo esse matrimônio. Ok? Então, o que a igreja faz é analisar aquele matrimônio para verificar se existiram todos os elementos necessários para uma celebração válida. Se por algum motivo houve o rito, mas o consentimento matrimonial não foi válido, então o que a igreja faz é declarar a nulidade. A igreja, portanto, não anula. Não peça para o tribunal anular o seu casamento, porque o seu libelo vai ser rejeitado, porque a igreja, o tribunal, não tem poder de anular o casamento. O que nós podemos fazer é declarar que aquele casamento, desde o início, foi nulo. Ok? Vamos para frente. Depois você vai descrever os fatos, o que foi que aconteceu, não é? E nós sugerimos que os fatos sejam narrados na seguinte sequência. Fale um pouquinho dos antecedentes familiares, do namoro, do noivado, da celebração do matrimônio, da vida matrimonial e, por fim, da separação. Atenção! O objetivo não é escrever um livro da vida. Então, foque nos acontecimentos que indicam os problemas e as causas que levaram ao fim da vida conjugal. Seja sucinto, seja breve, mas não escondam os problemas, pois eles podem indicar possíveis causas de nulidade. Olha só, às vezes a gente recebe libelo que a pessoa narra tudo, era tudo tão perfeito, não havia nenhum problema, ninguém tinha nenhum defeito, era tudo maravilhoso, simplesmente decidiram separar. Ora, se tudo era maravilhoso, qual é a causa de nulidade? Não é? Ou seja, é necessário que exista uma causa de nulidade e que os juízes se convençam de que de fato isso é real para declarar nulo o matrimônio. A declaração de nulidade não é um ato para dizer assim, nossa, que pessoa boa, ela vai na missa, não é? Ela ajuda na igreja, ela devolve o dízimo, ela ajuda na liturgia. Não é isso. Não é? Então você precisa ser muito claro. Mas outra coisa, gente, presta atenção. Não me escreva um livro para eu ler. Nós temos muitos processos. Tem gente que quer escrever o livro, escreve 20, 30 páginas, até mais de 30 páginas, tudo com letrinha pequenininha, sabe? Aquela letrinha tamanho 10. E quase tudo sem utilidade para o processo. Se você quer escrever o livro da sua vida, para você ter ali o seu processo de interiorização, de você fazer uma análise pessoal, fazer sua terapia, não use o tribunal eclesiástico para isso, ok? Você paga um terapeuta, você faz a terapia, tá? Aqui são elementos necessários para que a gente compreenda os fatos. E nós vamos escrever aqui quais são as coisas importantes de você escrever no libelo. Mas olha, use letra Arial, fonte 12, espaçamento 1,5, ok? Para que a gente possa ler
com tranquilidade, com atenção, né? Senão, se fica uma letra muito pequenininha, tudo muito juntinho e tudo mais, isso não facilita uma leitura. A gente perde muito tempo, a gente se perde no meio da leitura, não é? Então, os elementos gráficos são importantes. Se você não tem habilidade, não é, tecnológica de poder usar o Word, de digitar, de redigir, peça ajuda a alguém, inclusive no nosso tribunal, se necessário, nós temos alguns voluntários que poderão te ajudar, ok? Então vamos lá. O que você vai escrever nos antecedentes familiares? De forma breve, você vai dizer mais ou menos a composição familiar, o ambiente e relacionamento familiar como que era, o modo de criação e educação recebida dos pais, prática e vivência religiosa, problemas graves de saúde na família, problemas de saúde físicos, psíquicos, psiquiátricos, traumas e experiências dolorosas vivenciadas e outras informações que ajudem a compreender origem de problemas que influenciaram posteriormente na vida matrimonial. Né? Por que a gente pede um pouquinho a narração dos antecedentes familiares? Não é para você narrar a história dos seus pais. Tá? A gente pede ali para a gente poder entender se já na família havia indícios dos problemas que surgiram no matrimônio. Né? Então é esse link que nós fazemos e por isso que a gente pede ali uma narrativa, não é, dos antecedentes familiares. Depois, na narração da fase do namoro, você vai descrever quando e como se conheceram, quando e como teve o início do namoro, como era o relacionamento das partes durante o namoro, né? Se brigavam muito, se era tranquilo, como que era. Se houve interrupções, você vai narrar quais foram as causas, como se deu as reconciliações. Se houve intimidade sexual, isso resultou em gravidez, isso é um aspecto importante em muitos casos. Né? Quais os problemas enfrentados durante o namoro? Como que as partes se posicionavam diante desses problemas, né? E como resolviam esses problemas? Depois você vai narrar sobre o noivado. Primeiro, se houve noivado, que às vezes não tem essa fase, não é? Se houve o noivado, você vai narrar quando e como aconteceu, de quem foi a iniciativa, se o noivado foi uma decisão livre de ambas as partes, quais eram os planos para o futuro, como era o relacionamento das partes durante o noivado, se houve interrupções, narre as causas e os modos como se deu a reconciliação, se houve intimidade sexual e resultou em gravidez, quais os problemas enfrentados e como as partes se posicionavam em relação a eles, né? E depois você vai narrar também a celebração do matrimônio. Então, como foram os preparativos para a celebração? Se os preparativos geraram problemas, quais foram esses problemas e como foram enfrentados? Se a decisão de celebrar o matrimônio foi livre, consciente por ambas as partes ou não, você vai narrar. Se no dia do casamento ocorreu tudo normalmente, ou se houve algum problema, se houve alguma situação que você considera importante a nos dar a conhecer, por exemplo, uma embriaguez, não é, de uma das partes antes do matrimônio, não é? A pessoa não estava ali com pleno uso da razão, etc. Depois, se o rito do matrimônio ocorreu dentro da normalidade ou se houve alguma circunstância que chama a atenção, não é? Então, primeiro você vai falar um pouquinho do dia do casamento e depois do rito do casamento. E se houve festa após a celebração, você vai narrar um pouquinho como que foi essa festa, como se deu, claro, apontando sempre algum elemento que seja importante para a nulidade matrimonial. Não precisa trazer outros elementos que não tenham importância. Então a gente não quer saber o que vocês comeram, o que vocês beberam, quais as músicas que tocaram, não é? A gente quer saber se vocês estavam bem, se estavam felizes, ou se uma das partes terminou o casamento, já foi embora, não quis ficar na festa, etc. Essas coisas que podem ser importantes, tá bom? Depois nós vamos tratar um pouquinho da vida matrimonial. Você vai narrar se houve lua de mel, como e quando aconteceu,
Se o matrimônio foi consumado, ou seja, se houve relação sexual após a celebração do matrimônio, como foi o relacionamento das partes ao longo do casamento, se tiveram filhos, quantos, se não tiveram, por qual motivo, quais os problemas enfrentados, quando surgiram e como foram enfrentados, quando e por quais motivos o matrimônio entrou em crise, se houve interrupções, separações, narre as causas e como se deu as reconciliações, né? Quem, quando e como se decidiu pelo fim da vida matrimonial. E por fim, você vai narrar um pouquinho dos fatos da separação. Você vai contar um pouquinho para nós quando e por quais motivos se decidiu pela separação, se houve tentativas de reconciliação e como essas aconteceram. No caso de reconciliação, por quais motivos, depois da reconciliação, se deu de novo a separação? Pode ser as mesmas causas, de repente pode ser alguma causa diferente, Então, quais os motivos para a separação definitiva? Como foram resolvidas as questões civis, Por exemplo, se havia o casamento civil, se já se deu o divórcio, Como se deu, se foi amigável, se houve, se foi conflituoso, etc. Você vai ter que também apresentar ali uma certidão, atualizada do casamento, com a averbação do divórcio, Depois, como foram resolvidas as obrigações civis? Guarda dos filhos, alimentos, partilha dos bens. Claro que brevemente a gente não precisa, não são elementos importantes para a nulidade matrimonial, mas para a gente poder contextualizar esse momento da separação. E você vai narrar um pouquinho, se as partes constituíram novas relações familiares e como vivem no momento atual. Ok. Isso, então, da narração dos fatos. Depois da narração dos fatos, tem que ter uma fundamentação canônica, Qual é o motivo legal pelo qual você diz, olha, pode-se declarar a nulidade do matrimônio por causa deste fundamento canônico. Então vamos lá. O libelo deve obrigatoriamente apresentar os fundamentos canônicos que dão base ao pedido de declaração de nulidade matrimonial. Mas atenção, não é necessário fundamentar o pedido em linguagem técnica, mas deve ser apresentado os motivos, os fundamentos, pelos quais se justifica o pedido de declaração de nulidade matrimonial. Se necessário, busque o auxílio do nosso tribunal para ajudar na fundamentação canônica do seu pedido. Mas nós vamos trazer aqui também agora alguns exemplos de causas que fundamentam o pedido de nulidade, Então, dificuldades psicológicas ou psiquiátricas graves, por exemplo, depressão, transtornos de personalidade, dependência química. Outra causa, falta de liberdade para casar. Houve coação familiar, por exemplo, por causa da gravidez. Houve uso de violência, ameaça para que o casamento acontecesse. Outra causa, recusa em ter filhos dentro do matrimônio. Infidelidade antes e depois do casamento. Aqui uma observação. A infidelidade por si só não é causa de nulidade matrimonial. Mas se a infidelidade antes e depois nos demonstram, melhor dizendo, que uma das partes não tinha intenção de ser fiel, aí sim pode ser causa de nulidade, tá? Depois, se alguma das partes não queria o casamento, não queria casar, o casamento foi só uma espécie de um teatro social. Depois, aceitação prévia do divórcio como uma possibilidade para o próprio matrimônio, Então, se a pessoa já tinha intenção ou aceitava a possibilidade de não der certo, a gente divorcia e cada um segue o seu caminho. Então, isso pode ser uma causa de nulidade. Esconder intencionalmente circunstâncias que podem tornar difícil ou insuportável a vida matrimonial. Então, esses são alguns exemplos, tá? Existem várias causas de nulidade matrimonial, não vou poder abordar aqui agora, mas são algumas causas para você saber. Então, você não precisa, ao fundamentar o pedido, trazer uma linguagem técnica canônica. Se você pedir auxílio do nosso tribunal, a gente vai poder colocar numa linguagem técnica, etc., mas você apresentando um fundamento que tenha previsão legal,
basta para fundamentar o seu pedido, ok? Vamos para frente. Você também deve, no libelo, indicar, apresentar por quais meios você vai provar o que você alega no libelo. Então, aqui deixa eu explicar. É um processo. Não adianta só tua palavra. Mas não querem acreditar em mim. Não é isso. Ninguém está duvidando de ninguém. É porque aqui é um processo. E o processo deve ser provado, o que se alega. Se você alega que a pessoa era infiel desde o namoro, o noivado e continuou infiel depois do casamento, você vai ter que provar. Mas não acredito na minha palavra. Não é isso. É que aqui é um processo, aqui é um tribunal, ok? Então tem que provar. E como que você vai provar o que você alega no libelo? Existem vários meios de prova. Uma delas é a prova testemunhal. Vamos ver. Na prova testemunhal, você tem que indicar o nome completo, estado civil, profissão, RG, CPF, endereço completo, e-mail e telefone, principalmente, preferencialmente, celular, que tenha uso de WhatsApp para facilitar a comunicação. E você também deve indicar quais conhecimentos essas testemunhas possuem sobre as afirmações existentes no libelo. Então você vai dizer, essa testemunha fulana de tal que eu estou indicando, ela tem conhecimento desses e desses e desses fatos que eu falo no libelo, ok? Atenção! Escolha testemunhas que tenham conhecimento direto dos fatos, que viram, que ouviram. Evite testemunhas indiretas. Eu ouvi dizer, todo mundo dizia, todo mundo sabia. Isso não é útil para o processo, tá? Testemunhas, preferencialmente, que tenham conhecimento direto dos fatos. Escolha testemunhas que conheçam os problemas principais que existiram antes do casamento, durante o casamento ou depois da separação, não é? Não tem utilidade testemunhas que não têm conhecimento dos fatos narrados. E não tem utilidade testemunhas que você apresenta para dizer que você merece a declaração de nulidade matrimonial. Volto aqui para você, preste atenção. O processo de declaração de nulidade matrimonial não é um processo para analisar se você merece ou não merece. Não importa se você vai na missa ou não vai na missa, não importa se você é dizimista ou não é dizimista, não importa se você dá catequese ou não dá catequese, se você participa da renovação carismática ou não. Isso não tem importância nenhuma. O processo de declaração de nulidade matrimonial não é um processo de mérito. Você acusa o casamento de ser nulo. Você tem que provar que esse casamento de fato foi nulo, ok? Ainda em relação à prova testemunhal, qualquer pessoa maior de 14 anos pode ser testemunha, exceto as partes, né? Os cônjuges, né? O marido e mulher não vão ser testemunhas porque elas são partes. Os procuradores e advogados também não podem ser testemunhas, bem como padres que tenham conhecimento dos fatos por meio do sacramento da confissão. Claro, a confissão é um segredo absoluto, então não pode ser usado. Depois, parentes próximos e amigos podem ser ouvidos como testemunhas, diferente do que acontece no processo civil. No processo eclesiástico, essas pessoas podem testemunhar. Mas você tem que saber que os juízes vão poder dar um peso, ou maior ou menor, aos testemunhos, ao depender do caso concreto. Então, se você traz só parentes, só amigos próximos, podem ser testemunhas, não é? Mas se a gente vê uma tendência, não é, de querer favorecer ou dificultar intencionalmente alguma coisa, essa prova a gente pode dar um valor probatório maior, menor, a depender do caso concreto. Outras provas além das testemunhas. Você pode apresentar provas documentais. São admitidos quaisquer documentos, desde que obtidos por meio lícitos.
não é? Documentos, por exemplo, documentos públicos, civis ou eclesiásticos, certidões, certidão de casamento, certidão de batismo, certidões civis, escrituras públicas civis. Documentos particulares também podem ser apresentados, né? Cartas, e-mails, mensagens de celular, entre outros. Fotografias, vídeos, laudos médicos, receituários, ou seja, todo documento, se for obtido de forma lícita, se você, por exemplo, roubou esse documento, não é? Se um determinado laudo foi produzido através de um ato considerado moralmente mau, como um pecado, então esses tipos de documentos seriam documentos ilícitos e não poderiam ser usados como meio de prova. Ou seja, você pode apresentar, mas o juiz pode rejeitar. Atenção! Apresente os documentos originais ou cópias autenticadas em cartório. Você trazer uma xerox só qualquer, isso tira muito o valor de prova desse documento. Como que eu sei que esse documento é real? Como que eu sei que não foi montagem? Então, você ou traz o documento original, ele fica no processo, no final do processo ele é devolvido, ou então você tira xerox em cartório com autenticação, reconhecimento de cópia, né, cópia autêntica feita em um cartório civil. Atenção! Documentos digitais, se apresentados diretamente em suas fontes, podem ser autenticados gratuitamente pelos notários do tribunal. Exemplo: apresente as mensagens de WhatsApp diretamente no aplicativo do seu celular e nossos notários vão poder verificar e autenticar as cópias dessas mensagens. Cópias de mensagens eletrônicas não autenticadas podem receber menos peso na hora de serem analisadas, a depender do caso. Olha, e aqui a gente te dá uma facilidade, que você não precisa ir no cartório civil, por exemplo, para fazer uma ata notarial, não é? Registrar ali o que está no celular, o que está no e-mail, não é? Então, no tribunal você apresenta ali o celular, um aplicativo do WhatsApp, não é? Junto com as cópias, o nosso notário vai verificar, não, a cópia está exatamente como está aqui no WhatsApp, ela autentica a sua cópia gratuitamente. Você abre o e-mail no seu celular, abre o Gmail lá no seu celular, ela verifica com a cópia aqui, ó, não, o e-mail aqui, tô vendo, é e-mail, tá aqui dentro do Gmail mesmo, tá aqui a cópia, tá exatamente igual, o nosso notário autentica a cópia. Então, é uma facilidade que aí você não precisa gastar, não é, para um reconhecimento civil desses meios de prova, ok? Outras provas, as provas periciais. A depender da causa pela qual se acusa o matrimônio de ser nulo, o juiz pode e às vezes deve requerer, até mesmo por iniciativa própria, a realização de prova pericial, seja de um psicólogo, de um psiquiatra, de uma ginecologista ou qualquer outro profissional perito que se julgue necessário para aquela causa. Tá? Atenção! Laudos periciais particulares podem ser apresentados como prova documental e o juiz vai poder analisar a necessidade de uma perícia judicial ou não. E vamos agora para a parte final do nosso libelo. Vamos lá. Assinatura. O libelo deve ser assinado por pelo menos uma das partes. Mas as duas partes, se as duas partes estão de acordo com o texto do libelo, as duas podem assinar conjuntamente aquele mesmo libelo, tá? E o libelo pode ser assinado também por meio de procurador, né? E tem que ter indicação de data e local de residência, né, da pessoa que apresenta o libelo. Sobre o procurador, vamos ver aqui. Cada uma das partes pode ser representada por um só procurador. Uma parte não pode ter mais de um procurador, só um procurador. Mas é possível que ambas as partes, marido e mulher, se façam representar pelo menos pelo mesmo procurador, principalmente, não é, quando há essa concordância sobre o conteúdo do libelo. O procurador deve ser maior de idade,
ter boa reputação e deve ser constituído por meio de mandato, cuja cópia autêntica deve ser entregue no tribunal. Então, esses são os elementos do libelo. Na descrição desse vídeo, você vai ter o link que vai acessar os nossos documentos de orientação, os nossos modelos, e lá vai ter um modelo de libelo, ok? Então, agora você ciente desses elementos, conhecendo esses elementos, você mesmo vai poder redigir o seu libelo, né? A entrega do libelo. O libelo pode ser entregue pessoalmente em nosso tribunal, no horário de atendimento ao público, ou ele pode ser enviado pelos correios, tá? Para a entrega do libelo, você não vai poder entregar por e-mail, ok? Você vai ter que trazer a via original ou nos mandar o original pelos correios com a documentação necessária, não é? É que em outro momento nós vamos explicar, né, esses documentos necessários para dar entrada no libelo. Tá bom? Espero que tenha sido esclarecedor esse nosso encontro. É sempre muito bom ter você aqui conosco. Um forte abraço e até mais. Tchau!